E aí, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Essa semana a gente ficou com a tarefa de trazer para vocês um bate-papo, né, sobre o devocional Esperança. E hoje a gente vai tratar do devocional do dia 20 de maio. A gente está com um devocional aqui, tá aqui para vocês. E nesse dia 20, a gente viu lá o pastor Joel Lima trazendo sobre coragem, né? E se a gente pensa em falar de coragem, não tem como deixar Daniel de fora, né? Acredito que quando o pastor escreveu sobre esse tema, de bate-pronto veio esse personagem na mente dele. E a gente vai falar aqui com vocês de Daniel 1, no verso 8. E ele diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. No ano 605 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cercou a cidade de Jerusalém. E além de prender o rei Joaquim, de levar alguns utensílios do templo de Deus, ele também deu ordem a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, para trazer alguns jovens de famílias boas, nobres, meninos inteligentes, de boa aparência, cultos e blá blá blá. Ele teve todas umas requisições para trazer uma galera aí. E Daniel tava no meio disso tudo. Imagina só, Daniel, coitado, tava lá fazendo nada em Jerusalém, do nada chama Daniel. Vem, né? Você vai para não sei para onde. Imagina ele ouvindo os burburinhos, né? Poxa, eles vão pegar uma galera aí. E aí, do nada... E ele escuta, tipo, eu sou nobre, eu sou bonito. Nossa, humilde. Eu sou inteligente. Ai, meu Deus, eu tô nessa lista. Sim. Mas brincadeiras à parte, né? Ele queria tudo isso, esse Nabucodonosor, né? Pra quê? Pra servir a corte. Servir um cara, imagina Daniel, né, a posição dele, servir um cara que ele sabia que era totalmente contrário daquilo que ele acreditava. Sim. Aqui mais pra frente vai falar que este preparo, né, para servir o império lá de Nabucodonosor, tinha que fazer uma imersão na língua. Imagina! É difícil, gente, aprender um idioma. Sim, e não só na língua, né? Mas também na cultura, vivenciar tudo o que a Babilônia já vivenciava, né? E que eram costumes divergentes com a crença de Daniel. Sim, e aqui fala também que eles comeriam diariamente na mesa do rei. Ou seja, para muitos, né, isso pode ser, nossa, maravilhoso, imagina só. A gente tenta muito trazer para nossa realidade. Então, você vai lá, hoje em dia a gente tem lá a nobreza, né, da Inglaterra. Você vai comer todo dia com a rainha. Sei lá, pode parecer interessante. Mas para Daniel não era, porque Nabucodonosor tinha acabado com tudo, tava tirando ele do convívio das pessoas que ele amava e ainda mais convidando ele para fazer coisas que ele não compactuava, e batia de frente ali com os valores de Daniel, né? E Daniel corajosamente tem a decisão de se impor, de falar que não, caramba, Daniel, além de tudo, era corajoso. Sim. Coragem. E fala aqui que tinham 10 mil jovenzinhos, o pastor Joel coloca dessa forma, 10 mil jovenzinhos. E Daniel decidiu não se contaminar. Gente, como é difícil, né? Daniel lá no meio desse povo todo, imagina, o que você falou, imagina os comentários, né? Todo mundo, você tá louco que você vai fazer isso, você vai morrer. E mesmo assim, Daniel foi fiel àquilo que ele acreditava, ele se impôs e ele não se contaminou, porque ele tinha firmeza dos seus propósitos. Sim, e após Daniel ele ter esse ato de coragem, né, de não se contaminar, ele foi separado junto com seus outros 3 amigos, o texto traz pra gente, né, o decorrer dos versos, ele foi destacado como uma atitude de nobreza, né? Então, traz aí pra gente que coragem, na maioria das suas vezes, ela pode se tornar em um benefício, né? E foi isso que Daniel colheu após essa atitude. E pensando no tema que nós queríamos trazer aqui para vocês, que é coragem,
a gente se depara com esperança também, que é o título desse apanhado de pequenos estudos nossos. Esperança talvez seja uma primeira ação, né? E a coragem é uma segunda atitude que nós precisamos também exercer, né? A coragem talvez é uma ação ou algo que exige uma atitude, né? Uma decisão nossa. Não que a esperança não exija, né? Mas a coragem talvez, ela, principalmente nesse período de 1 ano e meio que nós estamos, foi deixado talvez um pouco de lado. A gente se fala muito mais em esperança, em... o que mais? Eu acho que esperança, né? A gente tem ouvido muito recentemente sobre esperança. Sim. E é igual a gente estava conversando, que a esperança não é menor, porque tem pessoas que têm muita dificuldade de entregar, né? E confiar e ter esperança de que algo bom vai acontecer Sim. depois de tudo isso. Porque muitas vezes nós somos colocados em situações como Daniel, de que nós não gostaríamos, imagina, Daniel, ele não foi consultado, você quer ir, você vai. E sem escolha nenhuma, a gente precisa estar num lugar e precisa se posicionar. Alguma coisa, a gente tem que ter alguma atitude para algo acontecer. Imaginando esse tempo que a gente tem vivido aí, né, de 1 ano e meio quase de pandemia, de ser criativo para mudar a situação que a gente é inserido, porque nem todas as vezes a gente tem controle, a gente tá ali porque a gente quer, mas sim porque foi imposto para nós. Então, Daniel em si, ele foi corajoso ao tomar essa decisão, né? Não só essa, mas tantas outras no decorrer do seu capítulo todo aí. E em ser fiel também, né, com suas convicções e nas suas decisões, porque ele possuía valores que eram absolutos e também que ele sabia que ele não poderia trocar, independente do que fosse oferecido a ele. Às vezes a gente tá estudando a Bíblia e tudo mais, e a gente já sabe o final da história, né? De, tudo bem, né? Poxa, Daniel, corajoso, isso e aquilo. Mas no final deu tudo certo. Só que Daniel não sabia o desfecho, não sabia o que ia dar certo, exatamente. Esse texto, isso me trouxe para pensar que Daniel tinha perdido a sua nacionalidade, né? Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém. Ele perdeu a família e amigos, porque ele não foi consultado se ele queria ir, se ele poderia levar alguém com ele, ele simplesmente foi tirado ali de onde ele convivia. E quantas perdas a gente tem vivenciado, né? Pessoas próximas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente tem orado por, ou até mesmo coisas que a gente gosta, trabalho, a gente escuta muita dificuldade, né? Pessoas que estão passando por tempos difíceis, de perda, de se ver em uma situação que não é favorável, como Daniel. Então, o exemplo dele traz muito para nós, que se a gente tiver coragem de enfrentar e não negociar os nossos valores, Deus vai nos honrar em algum momento, de alguma forma. E pensando no nosso contexto de casais, tem algo na sua trajetória aí, no seu dia a dia, que exige uma decisão de coragem? Quer ver? Não precisa a gente voltar há muito tempo, né? Porque nós somos jovens casados, né? Não são tantos anos assim, eu acredito. Mas independente de quanto tempo você já esteja junto, todo passo, todo percurso que você trilhou, teve que exigir de você um ato de coragem, né? Seja aquele dia que você pediu a sua esposa em namoro, né, para começar, depois em noivado, casamento, ou então o dia que você chegou lá para os pais, né, para a família, ficou lá na sala, amuado no cantinho, falou, ele veio pedir a mão da sua filha, né? Nossa, foi horrível. Então isso foi um ato corajoso, né? E a gente vai se deparar muito com isso e a gente precisa ir para frente, né? A gente precisa ir para cima. A gente precisa ter coragem de mudar, de perdoar, ou até mesmo de pedir perdão, né? Porque são ações que exigem da gente um posicionamento. Então, o que hoje no seu casamento poderia ser melhor por uma ação sua?
Você tem coragem de admitir isso, de repente? Porque pra gente também é difícil, né? Admitir algo que eu preciso mudar. Porque sair da zona de conforto, gente, é muito difícil. É necessário muita coragem para romper com alguns comportamentos, com algumas atitudes que a gente sabe que se a gente deixar para trás, a gente consegue avançar. Assim como Daniel, tem coisas que nós fazemos dentro do nosso relacionamento, na nossa vida, que a gente sabe que entra em conflito com aquilo que Deus espera de nós. Nós temos que ter coragem para voltar e primeiro alinhar, né, as nossas expectativas com as expectativas do Senhor e coragem para assumir isso para o nosso cônjuge, para a gente conseguir avançar. A gente não queria que vocês pensassem em coragem só nessa parte que precisa arrumar, que precisa perdoar, que precisa... Às vezes esse não é o seu caso e tudo bem também. Às vezes vocês como casal precisam de coragem para avançar, para realizar um sonho, para conquistar algo, desfrutar de algo, né? Desfrutar de algo sem se sentir culpado por isso. Vocês precisam, se isso está alinhado, né, com os sonhos de Deus para a vida de vocês, com seus, isso não vai em confronto com seus valores, então tenham coragem também de viver o que é bom, né? Porque muitas pessoas nesses dias têm se sentido muitas vezes culpadas de desfrutar algo bom, de ser até mesmo feliz. Não tá proibido ser feliz. Muito pelo contrário, né? Cada um tá em uma fase da vida. Então tenham coragem de desfrutar aquilo que Deus tem depositado hoje na vida de vocês. Realizem juntos, tenham coragem para sorrir, para serem felizes e para avançar juntos como casal. Então, nesses próximos dias, fica aí uma tarefa pra gente. Se você, enquanto nós estávamos falando, vem um pensamento aí de que exige uma ação sua, um ato de coragem, né? Seja seu sozinho ou então uma ação compartilhada com o seu cônjuge, seja como Daniel, pense igual a ele, né? Não hesite em tomar essa ação, independente de como vai ser o resultado final, né? A coragem ela é necessária na vida de um ser humano e os personagens bíblicos, assim como Daniel, nos ensina a termos atitudes assim, né? E lembre-se, gente, que Deus o honrou, né? Depois de todo esse tempo de dificuldade lá na Babilônia, Deus levou em consideração que Daniel não abriu mão das suas convicções. Então, seja qual for o desafio da sua vida, tenha certeza que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. E muito obrigada por esses minutos que vocês dedicaram a estar com a gente aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito legal a gente sentir, né? A gente espera ter essa interação. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Todo mundo junto aí nesses últimos meses. Mas seria muito legal saber se teve algo que a gente falou aqui que de repente trouxe algo que Deus tem colocado em seus corações, tá bom? Deixa um like também, porque, né? Compartilha para os seus amigos. Quem sabe esse vídeo também pode ser de serventia aí pra galera. Tá bom, gente? Muito obrigada por acompanhar a gente e até mais. Fica ligado. Tchau, gente.